Vamos lá, pessoal, vamos aprender agora como transformar gráficos em funções, ou seja, transformar imagens, ok, em expressões matemáticas. Para isso, eu vou estar utilizando esses 3 gráficos. A gente vai fazer um por vez, tá bom? E aí eu vou explicar todo o procedimento. Bem, toda vez que a gente tem uma reta, isso vem lá da matemática. Isso são retas, certo? São retas, retas. Todas as funções que a gente está lidando são retas. Ou seja, elas têm essa cara aqui, ó. Lá na matemática, a gente aprende o seguinte. A gente aprende 2 tipos de funções. Uma chamada função do primeiro grau e a do segundo grau. A função do primeiro grau, ela tem essa cara lá na matemática. Y é igual a x mais b. E a do segundo grau tem essa cara aqui, ó. Y é igual a x ao quadrado mais bx mais c. São 2 expressões, são 2... Isso aqui é genérico, tá? Isso aqui é um exemplo. A princípio, A e B são números. E Y e X é o eixo Y e o eixo X. Eixo Y e eixo X. Eixo Y é o vertical, sempre, e o X é o horizontal. E aí o que acontece é que lá na matemática a gente aprende que isso aqui, sempre que essa expressão for transformada em um gráfico, ok? Sempre que essa função for transformada em um gráfico, o gráfico vai ser uma reta. E essa aqui, sempre que essa daqui for transformada em um gráfico, que a gente vai aprender, vai usar ela também, mais para frente, vai ser uma parábola. Ela pode ter concavidade para baixo ou concavidade para cima. Assim como a reta pode ser para cima, quanto pode ser também para baixo. Certo? Então, essa aqui vai ser sempre uma reta, essa aqui vai ser sempre parábola. Olhando para o que a gente vai fazer, nós temos retas, certo? Essas retas são função do primeiro grau. Tá, mas o que isso tem a ver com a nossa última aula? O que eu quero que vocês percebam é o seguinte. A nossa função horária da posição tem essa cara aqui, ó. S de t é igual a S0 mais VT. Como eu disse, o S fica sempre na vertical. O S ele tem uma analogia com Y. Ok? S de t e Y eles seriam equivalentes. O que está aqui no nosso eixo na horizontal, ó, é o T. E na matemática, quem fica no eixo horizontal é o X. Então o X tem uma analogia com o T aqui, ó. E se vocês olharem bem, junto com X tem o A. Junto com X tem o V. O cara sozinho aqui, ó, na função do primeiro grau, tem um cara sozinho, que é o B. E aqui, ó, na nossa fórmula também tem um cara sozinho, que é o S0. O que eu quero chamar a atenção de vocês é que isso aqui é uma função do primeiro grau. Tá bom? A nossa fórmula, a nossa função horária da posição, isso no movimento retilíneo uniforme, tá? A função horária da posição do movimento retilíneo uniforme é uma função do primeiro grau. Então, tudo que a gente aprende na matemática que se aplica à função do primeiro grau também serve para a nossa função horária, para essa função horária. Tá. Bem, lá na matemática, nós aprendemos o seguinte. Se eu te der um gráfico que é uma reta, certo? Como eu acho o valor de B? Olhando para o gráfico, o valor de B é exatamente onde a minha função, que é a minha reta, cruza o eixo Y, que é o eixo vertical. Note, essa função está vindo aqui assim, ó. E ela cruza, aqui é o 10 em cima, aqui está de 2 em 2, é 2, 4, 6, 8, 10. A minha função, ela cruza meu eixo vertical justamente no 8, correto? Então, para esse gráfico aqui, se eu estivesse falando na matemática, o B seria 8, correto? Nesse caso aqui, ó, a minha função, ela está cortando o eixo vertical, ó, no 25. Então, nesse caso aqui, o B seria 25. Correto?
Aqui está de 1 em 1, para não escrever todos os números, mas aqui está 1, 2, 3. Aqui tem uma função. E o b dessa função seria 3. Seguindo aqui, ó, 4, 5, 6, 7. Aqui tem outra função, que é outra reta. E o b dessa outra função é 7. Então, para achar o valor de b, basta eu ver onde a minha função cruza o eixo vertical. Lembrando, fazendo uma analogia aqui, ó, isso a gente aprende na matemática, que é onde a função cruza o eixo vertical. Mas a gente não está falando de matemática, a gente está falando de física. Só que o que serve para esse aqui, vale para esse. Na prática, o meu b é o cara sozinho da função. E se eu olhar para baixo aqui, para a minha fórmula da física, quem é o cara sozinho? É o S0, ó. Então, quando eu te dou esse gráfico e pergunto, olha, qual é o valor? Aqui tem um gráfico de uma função, a princípio ele representa pode ser um carro em movimento, uma pessoa andando. Aí eu pergunto, ó, digamos que seja uma pessoa. Dado esse gráfico que está descrevendo uma pessoa caminhando, eu pergunto, qual é a posição inicial dela? Aí você olha para o gráfico e fala, ó, posição inicial é como se fosse o B. Então, posição inicial sempre vai ser dada pelo eixo vertical, aonde a minha função toca meu eixo vertical. Então, esse cara aqui, nesse gráfico, a posição inicial é 8. Esse seria o S0. Nesse aqui, a posição inicial é 25. Certo? Então, para eu achar a posição inicial, basta olhar para o eixo vertical e ver onde a minha função, a minha reta, cruza o meu eixo vertical. Lembrando que isso só vale quando eu estou falando da função do primeiro grau. Se fosse a função do segundo grau, aí já é outro método, ok? Então, vamos lá. Agora, explicando isso, vamos montar para cada um desses. Vou apagar aqui. Vamos começar com esse aqui. Isso aqui, se está S e T, a minha função horária é uma reta. Se é uma reta, tem que ser essa fórmula aqui. S é igual a S0 mais VT. Essa é a única função horária de posição que dá uma reta. Se tem uma reta, tem que ser essa aqui, ok? S de T, né? Então vamos lá. Para eu transformar esse gráfico numa função, isso aqui é a fórmula, para isso aqui virar uma função, eu tenho que determinar qual é o valor da posição inicial e da velocidade. O valor da posição inicial a gente já aprendeu. Olhando para cá, para esse gráfico, eu vou escrever assim, ó, S de T, certo? É igual, acho que ficou meio esquisito, vou colocar assim, ó, S de T é igual, quem é S0? Para esse gráfico, é 8. 8 mais... Aí, eu tenho que achar o valor de V, que vai ficar aqui, vezes T. Quando eu determinar o valor de V e colocar aqui, eu acabei minha questão. Minha questão é montar a função desse gráfico. Montar a função não é determinar a posição final e o tempo. A gente não precisa disso. Montar a função é determinar a posição inicial e a velocidade, para esse caso aqui. Então vamos lá. Falta determinar a velocidade. A posição inicial é muito fácil. Só que para determinar a velocidade, eu tenho que fazer uma continha. Que continha é essa? Para determinar a velocidade é o seguinte. A velocidade é igual... Eu vou colocar assim, ó. S final menos S inicial sobre T final menos T inicial. Essa é a fórmula da velocidade média, não é? É a fórmula da velocidade. Velocidade média no movimento retilíneo uniforme é a mesma coisa que velocidade, porque é tudo constante. Então, olha só. Para eu determinar a velocidade, eu tenho que vir no meu gráfico, olhar no meu gráfico e determinar 2 pontos aonde eu consigo identificar claramente qual é o valor no eixo horizontal e qual é o seu valor no eixo vertical. Por exemplo, aqui eu tenho esse ponto. Ó. Esse ponto tem o valor no eixo aqui horizontal, ó, 0. Ele está aqui exatamente no 0. E no eixo vertical, ele está no valor 8. Então, esse ponto eu conheço tanto o eixo horizontal quanto o eixo vertical. Esse outro ponto aqui, ó, eu tenho 6 na horizontal e tenho 20 na vertical. Então, determinando 2 pontos numa leitura da esquerda para a direita, esse é meu ponto
inicial e esse é o meu ponto final. Ao invés de colocar final e inicial, é muito comum você ver assim, ó. S2 menos S1, T2 menos T1. Segundo menos o primeiro, segundo menos o primeiro. Então, esse aqui é o primeiro ponto, esse é o segundo. Não pode inverter. A leitura é da esquerda para a direita. O que aparece primeiro é esse cara aqui de baixo, depois esse aqui de cima. Então, olha só, a gente vai substituir esses valores. Como eu vou fazer isso? Eu vou ter que apagar aqui para aproveitar esse espaço. Vai ser o seguinte. A minha velocidade, ela vai ser dada. Quem é a minha posição do segundo ponto? Esse é o primeiro ponto, esse é o segundo ponto. O segundo ponto, posição é o eixo vertical. O segundo ponto tem posição 20. Então vai ficar 20 menos S1. Agora, ó, é o primeiro ponto e a posição dele. A posição dele é 8. Então vai ficar menos 8. Dividido por... Agora eu vou pegar o T2. T2 é o segundo ponto. Segundo ponto, qual é o tempo dele? 6. Aqui, ó, segundo ponto, o tempo dele é 6. Menos o primeiro ponto. O primeiro ponto é esse aqui. O tempo do primeiro ponto é o 0. Porque ele é o ponto inicial, né? Então o tempo dele é 0. Agora é só resolver a continha. 20 menos 8, 12. Dividido por 6, isso vai, a velocidade é igual a 2. Se aqui for metros e aqui for segundo, aqui é metro por segundo. Tá bom? Então, como é que eu calculo a velocidade? Eu marco 2 pontos no meu gráfico, pego o final menos inicial. Final menos inicial. Final da posição. A posição final aqui, ó, é como se esse aqui fosse o primeiro ponto inicial, esse fosse o ponto final. Então, posição final menos posição inicial. Aí é tempo final menos tempo inicial. Para praticar, a gente vai fazer todos esses, tá? Então, só para terminar aqui a questão, a velocidade vale 2. Então, se eu fosse escrever esse gráfico em função, ele ficaria assim. S de t é igual, posição inicial é 8, a gente já tinha visto, mais a velocidade é 2 vezes t. Essa função descreve esse gráfico. Agora vamos passar para esse de baixo. No caso desse de baixo, eu vou ter o seguinte. Minha posição inicial, olha o eixo vertical e olha onde minha função cruza. É 25. Então vamos já escrevendo aqui, ó. S de t é igual, posição inicial, 25. Agora eu tenho que determinar a velocidade. Para determinar a velocidade, eu tenho que encontrar 2 pontos. E pode ser quaisquer 2 pontos. Não precisa ser necessariamente um ponto marcado na prova ou coisa do tipo. Pode ser qualquer 2 pontos. Por exemplo, se eu olhar aqui, ó, esse terceiro aqui, vem até aqui em cima, ele fecha exatamente aqui com 10. Ou deveria fechar, se não tivesse tão tortinho. Tá? O 3 fecha com 10. Então, no ponto 3, eu estou na posição 10, no tempo 3. O outro ponto aqui conhecido é esse primeiro aqui, ó. É conhecido também, né? Esse aqui tem o tempo 0, certo? E está na posição 25. Então, eu tenho 2 pontos? Tenho. Esse aqui é o primeiro ponto, esse é o segundo. Leitura da esquerda para a direita. Primeiro ponto, segundo ponto. Aí vamos calcular a velocidade. Velocidade é o S2 menos S1 sobre T2 menos T1. S2 é o segundo ponto. Esse aqui é o primeiro. O segundo ponto é esse, ó. Esse ponto, qual é a posição dele? A posição está aqui, 10. Então, a velocidade, vamos apagando aqui, é 10 menos S1, ou seja, primeiro ponto. O primeiro ponto é esse aqui. Qual é a posição dele? 25. Então, aqui é 25. T2. T2 é do segundo ponto. O segundo ponto é esse. Qual é o tempo dele? O tempo está aqui, ó, no eixo horizontal. O tempo dele é 3. Então, vou colocar aqui. E o T1? T1, esse aqui é o primeiro ponto. O T1 vale 0. Agora é só resolver a continha. Olha o que eu vou ter aqui, ó. 10 menos 25, isso vai dar menos 15. Dividido 3 menos 0. 3 dividido por 3. Então, a velocidade vai ser igual a menos 15 dividido por 3,
5, menos 5. Se aqui for metro e aqui for segundo, metros por segundo. Certo? Menos 5 metros por segundo. Então, jogando aqui na função, ó, vai ficar S de t é igual, o S0 é 25, aí aqui é mais, só que a minha velocidade é menos. Então, vai ficar menos 5, que é a velocidade, vezes t. Essa aqui é a função para esse gráfico. Tá bom? Agora vamos para o outro. Nesse aqui nós temos duas funções. Então eu vou chamar uma de A. Essa aqui vai ser a A. Essa daqui. E essa daqui, ó, vai ser a B. Aí a gente vai começar a fazer para A. Então eu vou colocar assim, ó. SA de T. Ok? E aí aqui eu vou ter o SB de T. Quanto vale o S? Como é que eu vou expressar o SA de T? Vai ser o S0 de A. Quem é o S0 de A? Aqui cada um vale 1, tá? 1, 2, 3. Então o S0 de A, ele está no terceiro pontinho aqui, ó. 1, 2, 3. Então o S0 de A é 3. Quem é o S0 de B? Aí eu vou pegar essa função B aqui, ó. Ele está no 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Então, 7. Agora a questão é, mais é determinar as velocidades. Lembrando que posição final e tempo são coisas que eu não determino, uma vez que um depende do outro. Eu escolho um valor de tempo e aí eu acho a posição final, pode ser qualquer valor, tá? Mas tanto a posição inicial quanto a velocidade são coisas fixas, que não mudam no nosso movimento retilíneo uniforme, correto? Então, vamos lá. Para eu determinar a velocidade, vai faltar espaço aqui para mim, eu vou aproveitar esse tracejado aqui, ok? Esse espacinho pequeno aqui, para determinar a velocidade. A velocidade... Note que aqui eu tenho dois pontos conhecidos. Esse ponto está aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Esse aqui é o 11. Então, esse ponto aqui, ele tem valor 11 na posição final e tem valor 4. Ok? Aqui, ó. 1, 2, 3, 4. Então, para determinar a velocidade de A, eu vou fazer o seguinte. Na velocidade de A, quem vai ser o S2? Aqui eu tenho dois pontos. Esse vai ser meu primeiro ponto, que eu conheço, que é o 0 e 3, né? Aqui é 3, 0 e 3. E esse aqui vai ser o ponto 4 e 11. Então, posição do S2 vai ser 11, que é primeiro ponto, segundo ponto. Qual a posição dele? 11. Menos a posição inicial, que é 3. Dividido por... Agora o tempo. Esse tempo 2, né? Aqui é T2. Certo? É o T final, é o 2, esse aqui. Vai ficar 4 menos, agora é o T1, que é 3. Que é 3 não, desculpa. O T1 é esse aqui é o primeiro ponto. Primeiro ponto em tempo 0. Uma forma de você agilizar essa conta é você fazer o seguinte. Quanto vale do primeiro ponto até o segundo ponto aqui no eixo X? Eu vou de 0 até 4. Então aqui embaixo vai dar 4. Sempre. Agora, quanto vale daqui, ó, do 3 até o 11? 11 menos 3, que é isso que eu estou fazendo. 11 menos 3. 11 menos 3 vale 8. Então, eu vou ter 8 em cima, 11 menos 3, dividido por 4. Isso vai dar 2. Correto? Então, a velocidade de A é 2. E a velocidade de B? A velocidade de B, se eu ver aqui, ó, ele estava no 7, 8, 9, 10, 11. Ele foi 7, 8, 9, 10, 11. Ele andou do 7 até o 11. Ele andou 4. Em 1, 2, 3, 4. Então, ele andou 4 metros, vamos colocar dessa maneira, em 4 segundos. Então, a velocidade dele é 1. Isso são formas que eu estou incentivando vocês a pensar um pouco mais rápido, para fugir um pouco dessas contas, tá bom? E aqui vai ficar T e T. E aí a gente tem a expressão para o SA e o SB, dentro do mesmo gráfico, tá bom? Valeu!